Boa tarde a quem nos está a ver em casa. Nós voltamos aqui a mais um Home Talks e hoje vamos falar com a Kátia Luz. A Kátia esteve connosco no Reino Unido fazer uma experiência profissional remunerada e depois foi até à Tailândia participar num projeto de voluntariado com crianças. Nós, então, entretanto, vamos aqui chamar a Kátia, que ela já está à nossa espera e está prontinha para nos falar bastante de todas as experiências do tempo que esteve no Reino Unido e depois no voluntariado. Vamos aguardar aqui que ela nos aceite. Já temos a Kátia connosco. Olá, Kátia. Olá, olá a todos. Conseguem, uma primeira pergunta antes de irmos aqui diretamente à Kátia. Vocês conseguem nos todos ouvir bem? Há alguém que esteja a ouvir menos bem? Eu não estou a ver. Eu não sei Não? se. Não. Eu vejo. Aí em casa Ok. conseguem ver todos a Kátia. Vamos ver se alguém nos diz alguma coisa. Alguém está com problemas em ver a Kátia aí em casa? Ou conseguem nos ver às duas? Porque do nosso lado conseguimos ver toda a gente. Enfim, se ninguém se queixou, normalmente as pessoas quando não Pronto, ouvem então bem ou não veem que estão a queixar-se, ok. portanto vamos acreditar que está tudo bem. Ora, Sim. muito bem, para quem ainda não estava connosco, vou apresentar aqui novamente a Kátia. Pronto, temos um sim, conseguem ver tudo. Boa. A Kátia esteve connosco a fazer o programa de experiências profissionais remuneradas no Reino Unido e depois foi até à Tailândia fazer um programa de voluntariado com crianças. E hoje estamos aqui com ela para ela nos falar um bocadinho daquilo que fez, do porquê ter decidido embarcar nesta aventura. E essa é mesmo a primeira pergunta. Apresenta-te um bocadinho lá para casa, se fazes favor. Ok. E obrigada por estares aqui connosco. E depois queria que nos dissesse um bocadinho o porquê destes destinos e dos programas em geral. O que é que te fez partir à aventura? Portanto, antes de mais, eu quero agradecer também à Diredu pelo facto de me estarem a dar a oportunidade de poder partilhar a minha experiência, o meu testemunho com outras pessoas que estão no lado de lá e que são pessoas comuns como eu fui um dia e que também tinha uma série de dúvidas e assim. Pronto, então, para quem não me conhece, eu sou Kátia Luz, eu tenho 34 anos, sou portuguesa, sou algarvia de Tavira. E os meus últimos, sei lá, cerca de 10 anos eu passei no norte do país. Eu vivi e trabalhei no norte do país. Ana, eu não te estou a ver, não tenho a certeza se está Sim. tudo ok, mas Deste lado, entretanto, eu também desapareci. Estou preto, está tudo preto, tenho um ecrã preto na minha imagem, mas acho que podemos continuar. ok, Tenho pena que já não me consigas ver, eu também deixei de me ver a mim própria, pois, mas eu vou continuar a fazer perguntas. Acredito que as pessoas te estejam a ver a ti e também como elas te querem ouvir, também é sempre uma mais-valia. Vamos esperar que o Instagram nos volte a poder dar a minha imagem nesse momento. ok, pronto. Começou bem e agora o Instagram teve aqui um bug qualquer, mas vamos aguardar e vamos falando na mesma. As pessoas acho que nos conseguem ouvir às duas. Pronto, isso é o mais Acho que importante. é o mais importante. Pronto, então eu vou fazer aqui uma espécie de uma introduçãozinha, né, para levar a perceber, a dar a entender um bocadinho o porquê de eu ter envergado e ter querido fazer este género de programas um dia na minha vida. Eu acho que quando nós somos crianças, nós sonhamos muito e somos muito estimulados a sonhar com tudo aquilo que nos rodeia. E, e a verdade é que tu, quando és criança, queres muito pensar, um dia vou estar ali, um dia vou fazer isto, um dia vou fazer o outro, e assim. E depois quando tu cresces e és um bocadinho lançado ao mundo do trabalho, um, e estás por tua conta na vida, não é? Ninguém te ensina a lidar com a insatisfação, ninguém te ensina a lidar com a frustração, com o quereres mais e as coisas não estarem a fluir.
Pronto, e eu estou a dizer isto porque foi um bocadinho por aí que eu optei por fazer algo completamente out of the box, no sentido de que eu tinha uma vida normal, eu tinha uma vida estável, eu estava a viver e a trabalhar no Porto, só que eu tinha um bichinho dentro de mim que me dizia muitas vezes que faltava alguma coisa. E eu tenho a Exato. certeza que isso passa-se com muitas pessoas, porque às vezes nós não estamos bem, mas não sabemos o porquê. Pronto, Exato, temos que descobrir o porquê, tentar descobrir-nos ao ver assim. exatamente, exatamente. Então eu fui tentando ficar por lá e passei por alguns trabalhos diferentes, conheci pessoas diferentes, mas o bichinho continuava dentro de mim e eu continuava a sentir que faltava ali qualquer coisa, que não me fazia sentir realizada. Nem falo na parte só da realização profissional, falo mais na parte de olhar para mim mesma e pensar, eu sinto-me realizada enquanto pessoa. Pronto. E foi aí que surgiu um bocadinho a Vida Edu, porque eu em 2019, no início de 2019, ou final de 2018, foi quando eu decidi que eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que tentar algo diferente, completamente diferente, que eu ainda não tivesse feito. E eu gosto muito de viajar, eu gosto muito. Eu hoje, eu acho que eu sou um bocadinho uma alma do mundo, eu quero muito ver o mundo, eu sou muito curiosa. E se calhar era esse bichinho das viagens, não é? Ali a beliscar-me. Ali a borbulhar. E pronto, o primeiro passo foi a fazer uma pesquisa a nível online, de internet, não é? De algum parceiro que me pudesse ajudar. Olá, outra vez. Que me pudesse ajudar a dar esse passo. Porque eu queria tentar algo fora, mas eu não queria ser aquele tipo de pessoa que se manda para o lado de lá sem saber o que esperar, sem ter o que fazer, o que esperar, o que é que exatamente. daquele lado. E pronto, e foi aí que eu conheci a Vida Edu, foi através de uma pesquisa normal, fui ao Google e fiz pesquisas de agências e assim. Obviamente que ao início a gente nunca sabe se é fidedigno, se os comentários são reais e essas coisas todas. Mas o que é certo e verdade... Este também é o facto de fazermos estas home talks e estes diretos, também é uma forma de nos juntarmos um bocadinho às pessoas que nos seguem e que possam estar um bocadinho em dúvida, também para elas verem as pessoas reais que já fizeram, que foram connosco, que estão aqui, e perceberem um bocadinho as experiências e também para acreditarem mais, porque nós sabemos que existem efetivamente empresas fictícias que falam do mesmo tipo de coisas ou que também promovem o mesmo tipo de programas ou programas parecidos, mas que depois acabam por não ser verdadeiros. Pois, e este contacto. Sim, e a verdade é que hoje em dia na internet, não é, há muitas coisas para bem como há muitas coisas para mal. Então, e era um passo arriscado, não é? Eu estava numa vida segura, numa vida estável e queria fazer algo completamente diferente. Então eu queria ter a certeza, pelo menos que ia, mas que ia com alguém com quem eu pudesse confiar. Que ia e chegava lá e tinha alguém à minha espera e pronto para me integrar. Pronto. E pronto, e depois dei o início ao processo candidatei-me inicialmente ao programa de experiência remunerada. Não fui eu que escolhi ir para a Escócia, mas eu queria muito um programa eu queria ser remunerada, porque eu sabia que se fosse sem remuneração não teria forma de me sustentar. Claro, exatamente. Há muita gente que vai com esse objetivo. Nós temos participantes que vão porque querem efetivamente ter remuneração, outros que vão para poderem financiar possíveis viagens. Há quem vá só mesmo também para explorar e aproveitar e sustentar a estadia. Há quem vá para desenvolver o inglês ou simplesmente para ir para o país e depois ficar lá posteriormente. Há quem vá por estas razões todas. Portanto, não há uma razão específica para querer... Sim. No meu caso, eu queria muito uma experiência no estrangeiro.
Eu queria muito uma experiência no estrangeiro e que, ao mesmo tempo, também me pudesse sustentar lá fora. Então, este programa, para mim, pareceu-me o ideal. Uh, e as opções eram a Escócia ou a Irlanda. Acho que na altura a Irlanda tinha que ser experiência em hotelaria e turismo. Exatamente, e então, sim. pronto, como eu não tinha essa experiência, eu fui colocada na Escócia e fiquei muito bem. E para mim foi não só uma boa oportunidade de trabalho, como também foi uma experiência, aqueles 6 meses, peço desculpa. Não faz mal. Já estás há muito tempo a falar Não nisso. não estou habituada a falar tanto. Não há problema. Nós aguardamos, também precisamos e acho que eu se calhar também preciso. Pronto, e vi ali naqueles 6 meses uma nova fase da vida, uma nova descoberta, uma nova oportunidade, um novo começo. E gostei muito do tempo que passei lá. Acho que não podia ter ficado em melhor sítio. A Escócia é lindíssima enquanto país, tem muita coisa Visitaste também para muitos nos sítios. dar. Olha, era difícil, eu queria ter visitado mais, só que o hotel era numa vila pequenina e então era um bocadinho, a nível de transportes, era um bocadinho difícil Claro. sim, de gerir. Mas sim, eu acho que eu até aproveitei bem, e tanto aproveitei bem para conhecer as maiores cidades, os sítios mais turísticos da Escócia. Eu fui a Edimburgo, eu fui a Glasgow, eu fiz uma tour pelas Highlands, eu fui ao Loch Ness. Eu fui a Oban, que é uma cidade incrível, com um marisco fresco, para quem gosta de marisco, recomendo vivamente aquela cidade, era incrível. Depois também aproveitei para visitar cidades mais pequenas, tive a sorte de ter um colega que tinha carro, então nós de vez em quando tínhamos folgas em comum, íamos dando ali alguns passeios, porque a Escócia realmente, opá, é muito mais fácil para quem tem carro. A Sim, verdade é sim. essa. Um, Nunca aconteceu juntar-se com outras pessoas que trabalhavam contigo sim, e, por sim, exemplo, sim. alugarem um carro e irem Então, explorar. no nosso caso, nós não alugávamos carro, mas tínhamos um colega, ou mesmo os managers, eles também eram extremamente prestáveis e simpáticos e abriram-nos sempre os braços e as portas e acolheram-nos muito bem lá. Para já nós vivíamos todos no hotel, então era ali uma espécie de uma família, não é? Claro. Pronto, lidávamos ali com momentos mais altos, momentos mais baixos, mas a verdade é que isso também permitiu uma maior proximidade, pelo menos para mim, que essa foi a minha experiência e eu vejo dessa forma. Então, nós não alugávamos carro, mas havia sempre alguém que tinha carro, então tentávamos, o mais difícil era conciliar as folgas para que pudéssemos ter momentos compatíveis. Mas sempre que me foi possível, eu visitei as vaquinhas com as franjas, eu fiz canoagem lá nos lagos da Escócia, são qualquer coisa de deslumbrante, e como é um país que é muito à base de verde e chove muito e está muitas vezes nublado, muitas vezes os lagos ficam aquele reflexo de espelho. Então é Sim, uma beleza natural incrível. E são pequenos nadas, não é? São pequenos é nadas. verdade. Parece que são normais, é o dia a dia, mas são coisas bonitas que nos fazem Sim. pensar naquilo que estamos a ver. Exato, é verdade. Eu acho que o mais importante para mim foi que eu soube lidar muito bem, soube me adaptar muito bem ao facto de estar numa vila muito pequenina, mas a tentar aproveitar ao máximo, durante aqueles 6 meses, tudo o que eu podia absorver de bom. Então, Exatamente. eu criei hábitos de rotina de exercícios, eu ia correr, a própria, o verde que eles tinham ali era tão bonito, eu dava por mim a ir correr e olhar para o ar e ouvir os pássaros e sentir-me tão grata por estar ali simplesmente naquele momento. Um, e depois também tinha um lago lá perto, também tinha atividades como a canoagem, pronto, e foi muito bom nesse sentido. Nesse sentido.
uma sim, grande experiência. Agora, antes de continuar, olha, houve aqui um pequeno acidente. Temos aqui uma pergunta que eu queria responder só aqui ao Filipe. O Filipe pergunta se nós temos só experiências remuneradas na área da hotelaria. Na área da hotelaria e turismo e também temos com agricultura e animais. E depois há também o programa Au Pair, que também, que também tem um pocket money. Mas tal como aqui o Júlio depois respondeu, podes encontrar estas informações todas no site. Mas se quiseres mais alguma informação mais específica, depois do direct, também nos podes mandar mensagem no direct aqui do Instagram. Está bem? Pronto. Vamos voltar aqui para a Kátia. Entretanto, o meu som ficou mais baixo. Não sei se baixaste alguma coisa no microfone. Agora ouço-te mais não, baixinho. não, eu não toquei em nada. E lá em casa estão a ouvir bem a Kátia? Eu acho que não toquei em nada e estou a falar. Vamos então continuar. Estavas a falar agora do programa no Reino Unido e toda a experiência que tiveste. E Sim, depois, quando é que decidiste a ir para a Tailândia? Porquê Tailândia? Porque o pronto. projeto das crianças? Então, basicamente, eu fiquei com essa grande vontade depois de ter assistido a uma. Não sei se calhar não será a palavra mais certa, mas é a única que me ocorre agora. Uma palestra da Vida Edu. Sim, uma das nossas sessões. Então, Pronto, uma sessão. Então, antes de eu ir para a Escócia, já tinha tudo alinhavado, mas antes de eu ir, vocês foram ao Porto e fizeram uma sessão de esclarecimentos e então eu fui convidada a ir a essa sessão. Pronto, o meu plano já estava todo alinhavado, não é? E eu estava com muita vontade de ir. E nessa sessão, uma das colegas mostrou um PowerPoint sobre os vossos voluntariados na Ásia, no Vietnã, na Tailândia, e eu estava a ver, até me estou a arrepiar agora, e eu estava a ver, eu lembro-me de estar ali sentada a ver a apresentação dela, e eu só pensava, eu identifico-me tanto com isto, e eu quero tanto poder ajudar alguém, fazer algo melhor, dar o meu contributo pessoal a alguém, mesmo que exato. seja uma coisa de nada. E foi aí que eu decidi que eu queria muito fazer voluntariado com crianças. O facto de ser a Ásia tem a ver que a minha viagem de sonho sempre foi viajar de mochilão pela Ásia. E o facto de eu fazer o voluntariado na Tailândia, pronto, acabou por vir um bocadinho por aí. Uma espécie de junção, no fundo. Sim. Eu estava um bocadinho indecisa entre Tailândia e Vietnã, mas acabei por escolher a Tailândia, porque na altura em que eu fui, havia um festival das lanternas em Chiang Mai. Exato, E é uma coisa maravilhosa de ver. Sim, nós temos uma foto tua, mesmo nesse festival das luzes, a pôr a mão em cima, uma foto espetacular. Sim, e isso, opa, não há dinheiro que paga, sabes? Não há, porque foi, quando eu escolhi ir para a Tailândia e poder estar lá nessa altura, e depois a equipa local lá, eles acolhem-nos tão bem e têm sempre atividades, integram-nos e querem mesmo receber voluntários para também, pronto, alegrar um bocadinho as coisas e conhecer as nossas experiências, as nossas vidas. E então, poder estar lá nessa altura, eu aí decidi, não, tem que ser a Tailândia por esse motivo. Mas sentiste que parte da população? Sim, senti porque, lá está, eu acho que o facto de ter chegado ao lado de lá, não é? Do outro lado do mundo, completamente noutro continente, com uma cultura completamente diferente, que eu nunca tinha estado, ainda mais sozinha, o facto de tê-los lá e estarem à minha espera com um sorriso esboçado, e eu senti que, ok, cheguei aqui, estou pronta para o desafio e não me senti sozinha, senti-me bem acolhida. Pronto, e depois aquelas 2 semanas na Tailândia
foram dias maravilhosos. Todos os dias, não houve um único dia que eu me aborrecesse ou que eu não gostasse de estar ali. Todos os dias são uma experiência para recordar. Para lembrar. Sim, sim. Sentiste que fizeste a diferença? Sim, sim, senti. E sabes onde é que eu senti isso? Senti nos abraços. Senti nos abraços que me deram antes de eu vir embora. Tanto pelos meus colegas voluntários, tanto pelas crianças que eu estive a trabalhar com elas. Eles eram muito pequeninos, eles tinham 3, 4 anos, eles não falavam inglês, ou falavam muito, muito básico, né? Mas o último dia, quando a professora lhes disse que eu me vinha embora, eles deram um abraço coletivo, e olha, foi uma sensação tão boa, sabes? Aí sim eu senti que fiz a diferença. E depois pela equipa local também, que ainda hoje me mandam mensagens de vez em quando, que me perguntam como é que eu estou, o que é que a vida fez de mim, e pronto, e foi, sim, sem dúvida que É senti bom, a é bom diferença. saber que, para além de termos feito diferença no sítio onde estivemos, deixámos no fundo um impacto positivo, em vez de ser só um impacto de passar e ver. Sim, mas Que as também, pessoas que lá ficaram continuam a identificar-se connosco. sim, mas também eu acho que não só o facto de eu ter sentido que eu fiz diferença lá, eu acho que eles fizeram diferença em mim. Que também eu acho que, por exemplo, as minhas 2 semanas, eu tinha que planear as aulas para os meninos e tentei sempre, como eles eram muito pequeninos, tentei sempre jogos interativos, fiz origamis, tentei sempre algo que lhes cativasse a atenção. Só que isso também foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha feito isso antes. Um, mas eu queria estar ali de alma e coração, eu queria poder dar o melhor de mim durante aquelas 2 semanas àquelas crianças. Exato. E entretanto perdi-me no raciocínio, não sei o que é eu ia dizer. Estavas a dizer que durante o tempo que lá estiveste, sentiste, foi a primeira vez que tiveste que planear assim daquela Sim, forma? pronto. Isto para dizer o quê? Que embora eu tivesse dado muito do meu tempo àqueles meninos e àquela experiência, eu senti que eu recebi muito mais. Eu saí de lá com o coração completamente cheio e apertado, porque é muito difícil. A gente pensa que é só 2 semanas, mas 2 semanas faz diferença, porque tu vês aquelas pessoas todos os dias, porque aquelas pessoas depois tornam-se a tua família, a tua base, não é? E então Sim. foi difícil dizer adeus a Chiang Mai, bastante difícil. Aqueles últimos momentos, aquele momento. Eu até quero ir para casa, mas não quero sair daqui. Sim, pronto. No meu caso, eu não vim logo para casa. Esta, Sim, pronto. sim, mas sem dúvida que foi o voluntariado, não é? E foi o iniciar a minha viagem pelo voluntariado e com a Vida Edu, que depois também me integrou na Ásia e que me abriu outras portas e que me fez também ser capaz de voar sozinha a seguir. Primeiro vocês deram-me ali um empurrãozinho, não é? Foi o motor de arranque, vai, confia, então tens lá as melhores pessoas à tua espera e depois a partir daí eu vou um bocadinho sozinha, que também faz parte, não é? Exato, sim. Decidiste por continuar por lá. Depois, quando é que vieste embora? Eu vim embora no início de abril devido ao Covid. Eu Exatamente. estava eu estava no Vietnã quando tudo isto começou a ficar um bocadinho mais difícil, e eu queria muito conhecer o Vietnã, daí eu dizer que eu estava indecisa Estava entre fazer um indecisa. voluntariado entre Tailândia e Vietnã, porque o Vietnã era o país que eu mais tinha curiosidade de conhecer na Ásia, e basicamente eu estive em Ho Chi Minh, estive lá durante 3 semanas, mas foram 3 semanas que eu tive confinada, foram 3 semanas que o meu chip de viajar não estava Sim. lá. A minha cabeça estava em Portugal, estava nas notícias que havia todos os dias. Pronto, então eu decidi que fazia mais sentido regressar. Tinhas planeado para esse tempo que acabaste por não fazer, não é? Como já acabaste o voluntariado connosco, continuaste sozinha, Sim. por decisão tua, não é? Nessa altura, o que é que tinhas planeado fazer no Vietnã para aquelas 3 semanas que acabaste por não fazer?
Olha, eu tinha mais planos para o Vietnã. Eu tirei um visto de 3 meses, e eu queria percorrer o país de sul a norte. Eu queria alugar uma moto e ir percorrendo as pequenas cidades, estar em contato com a parte mais cultural, com as pessoas, hum, ver as paisagens que eles têm lindas de morte. Eu queria viver um bocadinho o Vietnã, sabes? Exato, como tinhas vivido um bocadinho a Tailândia no início, quando chegaste, Sim, ali sim, também queria ter essa sim. experiência. Pronto, mas eu tenho a certeza que um dia Vais, um dia voltas. hei de ter mais oportunidades e tenciono voltar exatamente onde eu fiquei. Pois o plano será seguir de lá. Hum, tens algumas situações caricatas das quais te lembras, quer do voluntariado, quer de quando estavas no Reino Unido? Alguma coisa assim que te marcou, que foi engraçada? Olha, no Reino Unido era o mais caricato, assim, que eu me lembro, assim, do momento, eram as nossas viagens no carro com o meu colega. Porque ele tinha carta há muito pouco tempo e a condução dele era assim um bocadinho, como é que era um bocadinho, nós sentíamos o coração na boca, literalmente. E então, e então, ainda por cima éramos um carro cheio de pessoas que tinham carta de condução e sempre que víamos ele fazer alguma coisa assim um bocadinho mais impulsiva, nós jogávamos as mãos à cabeça e benzíamos sempre antes de viajar. E assim, mas acabou sempre por ser muito divertido e foi muito bom. Depois também me lembro, por exemplo, que na altura em que eu estive na Escócia, o dia era maioritariamente tinha muito mais luz, tinha muito mais dia do que noite. E era muito bom chegar tipo às 11 da noite e ainda ser dia. E acordar às 4 da manhã e já ser dia. E quase Na altura no início não te fez um bocadinho de confusão? Opa, fez-me um bocadinho confusão por ser algo diferente e que eu não estava habituada. Mas eu gosto muito do dia, então eu sentia que os dias eram enormes e que Estou a perceber. nunca mais acabava e era muito giro. A nível de Tailândia, para mim, assim, o mais caricato barra desafiador foi a comunicação com os locais, quando eles não entendem inglês, porque o inglês Uhum. é a minha única forma de comunicar com eles. E, e então eu tive assim algumas situações engraçadas, por exemplo, eu em Bangkok eu meti-me num autocarro local, porque eu vi aqueles autocarros e eu achei aquilo o máximo. Eles eram todos coloridos, as janelas não tinham vidros, o chão Uhum. do autocarro parecia que a qualquer momento ia desabar, o motorista bebia água através de um termo e eu achei aquilo tão incrível. Então, pronto, eu meti-me dentro do autocarro sem saber para onde ia, porque ele não falava nada de inglês. Então eu simplesmente comprei um bilhete, meti-me no autocarro e depois ia com a cabeça de fora da janela, porque o facto de estar ali a Aquela viver sensação de liberdade. foi muito bom. Depois tive outra situação que também foi muito engraçada, que eu entrei no autocarro local mais uma vez, o motorista mais uma vez não falava inglês, então ele começou aos gritos com as pessoas que estavam no autocarro, obviamente que eu não entendi, mas depois acabei por perceber pela situação em si. Começou aos gritos a perguntar se alguém entendia inglês para poder traduzir. Então veio-se sentar à minha beira um miúdo, eu via, sei lá, ter para aí uns 16, 17 anos, e depois o motorista falava para ele e ele traduzia para mim. Então chega uma fase da altura da conversa que o motorista começa-lhe a perguntar a minha idade, se eu era casada, se, se eu tencionava ficar por lá. E eu achei aquilo muito, 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 muito engraçado. Qual é a probabilidade, não é? Depois também tive outra situação que me lembro com o aparelho. Viajar com o aparelho nos dentes para o outro lado do mundo não é fácil. Estou a perceber. Houve uma altura em que o ferro do meu aparelho começou a abanar
e esteve a pontos de sair. Então eu tive que procurar um dentista, porque eu não tinha outra forma de apertar o ferro e não podia correr o risco. Então foi assim um bocadinho difícil, até foi um bocadinho angustiante. No final tudo se resolveu e felizmente, porque Sim, ainda há no pessoas, início, ainda há pessoas muito imagina, boas. procura pelo próprio dentista. Sim, mas é caricato e acaba por ser um bocadinho difícil de lidar com isso, porque é uma coisa tão fácil, é só apertar o aparelho, não é? E ninguém me queria atender, porque eu não era de lá. E depois as clínicas inventavam desculpas, e a minha sorte foi que eu tive a recepcionista de um hostel onde eu estive, ela é que me ajudou, ela é que ligou para uma série de clínicas ao ponto Sim, de isso já foi na encontrar. altura em que já não estavas connosco. Sim, Portanto, tu sim, estavas no hostel. sim, nessa altura sim, essa situação foi. Mas pronto, mas basicamente a questão da comunicação, mas se a gente pensar, até é castiço, até é engraçado, porque há uma altura em que tu dás por ti já quase a fazer umas mímicas, tipo, já nem sabes como é Todas que elas malucas. para que eles te entendam. E pronto, e é giro sair de ti, não é? Saís por um momento de ti e percebes, mas o que é que estás a fazer? Ele não te vai entender melhor por causa disso. Mas lá está, é a tal forma de comunicar, nós tentamos o melhor para nos entenderem. Sim, é verdade. Nós não podemos não estar a falar a mesma língua, podemos não nos compreender através da língua, mas a comunicação tem milhentas formas e nós temos que tentar adaptar-nos, que é para nos conseguirmos Sim, compreender. sim, sem dúvida. Mas Que pronto, conselhos é que tens para quem possa estar indeciso ou a pensar a participar num destes programas? que conselhos, então? Hum, o meu conselho é a irem com tudo, a irem sem medo, sabes? A saltar, a ir de cabeça. Porque eu acho que esta experiência não é um tipo de experiência que a gente compra, por exemplo, na Odisseias, que vai a um hotel, ou vai a um spa, ou vai andar de moto 4 durante 30 minutos. É uma experiência diferente, é uma experiência que pode transformar a vida, é uma experiência que pode desafiar de forma a que tu conheças um bocadinho mais de ti mesmo. E, e principalmente porque também nos ajuda a ver o mundo com outros olhos. Então eu acho que é uma experiência extremamente enriquecedora e aconselho, mas também aconselho a irem sem expectativas, irem abertos àquilo que a experiência pode dar. Porque, porque quando as nossas expectativas são muito elevadas e quando nós estamos fora da nossa zona de conforto, às vezes situações inesperadas acontecem. E quando as expectativas estão muito lá em cima, é muito difícil lidar com as frustrações, porque nós depois estamos fora da nossa zona de conforto, nós não temos os nossos amigos, nós não temos a nossa família, e então o melhor destes programas, seja o que ele for, e eu tenho a certeza, eu acho que sim, eu só fiz 2, mas eu acho que seja o programa que for, o melhor é a ir sem expectativas e a ir aberto, a ver, Sim, todos imagina, efeitos porque diferenças eu acho culturais que, e nós não sabemos o que é que, no fundo, o que é que vamos receber, o que é que vamos dar, o que é que correu bem. exatamente, e é uma forma de, o teu copo vai sempre encher se tu não tiveres expectativas, e vai sempre encher com coisas que tu não esperas, e às vezes são coisas que tu pensas, uau, wow, isto foi tão bom, e já nem me lembrava o que isto era. Um, e então, sim, eu acho que pelo menos eu falo por mim, eu falo na primeira pessoa. Eu estou muito grata porque um dia me cruzei com a Vida Edu, porque vocês foram um motor de arranque desta nova fase da minha vida. E esta nova fase da minha vida foi para abrir a porta do eu que eu quero ser no futuro. E eu tinha que passar por ela. E vocês foram aquele empurrãozinho que eu precisei, aquela segurança, não é? Porque é importante nós saltarmos, mas sabemos que do lado de lá temos, Alguém temos nos está a ajudar. Exatamente. E então agradeço muito à Vida Edu nesse sentido. Um,
e lá está, e acho que são experiências que nós guardamos para a vida e que não têm preço e o facto de estares numa cultura diferente, o facto de estares conhecer as pessoas diferentes, isso dá-te um olhar sobre o mundo completamente diferente e faz de ti uma pessoa melhor e faz de ti uma pessoa mais forte. Então, opá, eu acho que sim, eu acho que quem quiser ir, quem esteja indeciso, eu acho que não pensem muito, vão, porque depois o melhor da vida vem até nós, eu acho. Atenção, É ótimo conceito. falo na minha experiência pessoal, falo na primeira pessoa e pronto, e só tenho. Eu acho que sim, eu acho que tanto uma experiência como a outra, completamente diferentes, mas trouxeram frutos diferentes, mas que foram muito bons para mim, não é? Me tornaram uma pessoa mais apaixonada pela vida e eu acho que eu sorrio muito mais agora. Eu acho que eu acho que sou muito mais plena, muito mais ponderada. hum, e acho que também sou um bocadinho mais generosa, já penso um bocadinho mais no outro, penso um bocadinho mais no sentido de comunidade, penso um bocadinho mais que sou mais grata e valorizo muito mais aquilo que vem do que aquilo que eu não tenho. E isso só aconteceu porque um dia eu decidi dar esse passo, porque um dia eu decidi contactar uma agência para ter uma experiência no estrangeiro, para fazer um voluntariado, para sair da minha zona de conforto, para ver o mundo, para sair pela minha porta que sempre teve ali, não é? E descobrir outras portas e descobrir outras janelas que poderão vir a dar frutos ou não, não interessa, mas sim, mas acho que Pois é verdade, não é? sim, é verdade. Primeiro que tudo, muito obrigada pelas tuas palavras e por teres aceito este desafio de partilhar um bocadinho dessa enorme aventura, não é? Porque isto muita coisa Foi, abriu a falar foi um mesmo. gosto, foi um gosto Ahm, para mim e também. perguntar em casa se alguém tem alguma pergunta para fazer à Kátia. Entretanto, enquanto elas não surgem, veio aqui uma pergunta. Perguntar se o voluntariado tem custos e a partir de que idade é que é. Já é a partir há projetos a partir dos 16 anos. Os projetos de voluntariado têm um custo que está associado às coisas que estão incluídas: o alojamento, a alimentação, os transferes, o apoio no país, o número de emergência disponibilizado 24 horas, todas as indicações de atividades e locais para onde ir, o acompanhamento mesmo pela equipa local, como também a Cátia me falou, que estavam sempre muito disponíveis Posso e só, estiveram sempre a apoiá-la. só comentar com uma parte? Pronto, eu já mencionei que a equipa local da Tailândia eles foram incansáveis e acolheram-nos muito bem, mas também gostava que as pessoas soubessem que eles preparam uma série de atividades. Um dia eles ensinam-nos tailandês, outro dia nós temos uma aula de culinária, outro dia eles levam-nos aos mercados. E essa experiência, que acaba por ser também um bocadinho aquilo que é a Tailândia, também nos é oferecido. E isso também é bom, pelo menos para mim, porque eu também queria conhecer um bocadinho do país, da tradição, das pessoas, e o facto de chegar lá e todos os dias eles terem uma atividade diferente para nós voluntários, eu também acho que vale muito a pena, vale muito a pena. Sim, é verdade. Pronto, e o custo varia muito com isto que está incluído, mas se quiseres mais especificamente saber para aquele projeto, para aquele tempo, quanto é que é, envia-nos, por favor, uma mensagem no direto, porque depois varia consoante o destino, isto que está incluído e o projeto em si, para te conseguirmos mesmo indicar, pedimos que nos digas qual é que é o destino que queres e exatamente o que é que queres fazer. Se ainda não souberes, basta ir ao nosso site, tens lá muitos projetos para onde podes escolher, para ficar já com uma ideia e a partir de lá depois fizeres o, o download de uma das brochuras do projeto, também consegues ter logo acesso a essas indicações e aos preços. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu sei que isto normalmente, de qualquer forma, também chega um bocadinho mais tarde, a mensagem chega lá um bocadinho mais tarde. Nós estamos aqui a falar e eles só recebem passado uns segundos. Portanto, não sei se entretanto surgiu alguma dúvida, mas que ainda não foi colocada. Se
uma dúvida mais específica para a Kátia sobre sobre a experiência dela, os vários sítios onde ela esteve. Na Tailândia, eu também não mencionei, mas eu também fiz um retiro com os elefantes, eu fui ao ponto mais alto na Tailândia, que é Doi Tanyon, também é muito engraçado. Eu dei oferendas aos monges, eu fui ver o nascer do sol no templo de Oisutep e lá os monges começam a orar muito cedo, lá nos cânticos deles, e depois há uma altura em que eu participei numa cerimónia em que eu dei mesmo a refeição, porque eles só comem uma vez por dia, então nós pudemos... tive a oportunidade de poder dar a refeição aos monges e foi também muito bonito. Pronto, só porque me lembrei agora daquelas... Sim, também porque por acaso perguntei se tinhas visitado vários sítios enquanto estavas no Reino Unido e depois acabei por não Sim, perguntar pronto. aqui na Tailândia, acabaste por responder No a essa Reino, pergunta. no Reino Unido, eu tive 6 meses, não é? Foi mais É tempo, foi diferente. diferente. Mas eu tentei aproveitar o máximo que eu pude, mesmo assim. Na Tailândia foi muito intenso, porque eu estava lá pouco tempo, então eu queria aproveitar tudo. E então o retiro com os elefantes, saber que eles são bem cuidados, poder-lhes alimentar, poder-lhes dar o banho. Depois tinha lá um bebê elefante que também foi incrível, era super fofinha, a Natalie. Portanto, todas essas experiências também eu fiz em Chiang Mai, enquanto estava a fazer o voluntariado, e eu estou a ver Esta ali. pergunta. Pois é, então, um, esta é uma boa pergunta. A minha família, eles são um bocadinho conservadores e eles não entendem muito bem que eu queira ser um bocadinho do mundo e que eu queira ir para ali ou para lá e assim. Mas eles apoiaram-me, sim, eles apoiaram-me, porque eles se preocupam muito comigo, e eles sabiam que eu estava bem. Nós tentávamos comunicar várias vezes, eu tentava também mandar muitas fotos, fazer videochamadas, tanto numa experiência como na outra. Sim, eles não entendem muito bem, mas eles apoiaram e respeitam, sim. Que é o Uh, mais importante. sim. É um passo grande, é um passo tipo, é um largar o certo por o incerto, não é? E depois é outra coisa, nós vamos voar sozinhos para outro lado onde as nossas pessoas não conhecem. Então eles ficam apreensivos, mas ficam apreensivos porque estão preocupados e porque nos querem bem. Sim, mas tive muito Exatamente. apoio. Os meus amigos apoiaram muito Sim, também. peço desculpa. Não faz mal, senti. Sim, Pronto, Kátia, acho que entretanto não surgiu mais nenhuma pergunta. Vou voltar a agradecer-te por teres aceito o obrigado, nosso obrigado eu ter por poder partilhado um ficar bocadinho também. dessas enormes experiências e dos vários sítios onde estiveste e do que fizeste. Desejo-te um bom fim de semana, resto um bom dia. Se calhar temos aqui mais uma pergunta para ti, afinal. Quais as maiores diferenças? Ah, maiores diferenças. Assim, eu pensava que eu ia sentir um choque maior, mas a Ásia está muito ocidentalizada já. Então, nós ocidentais sentimos-nos seguros, principalmente em grande parte dos países que eu visitei. Diferenças eles são muito religiosos, por exemplo, e levam-no muito a sério. Eles descalçam-se sempre antes de entrar em casa, por exemplo. É uma curiosidade, mas os dinheiros é um nó na nossa cabeça, porque é uma diferença, tipo, 1 euro são, sei lá, vou dar um exemplo, agora não me recordo, mas 1 euro são tipo 4.000 bahts, que é a moeda da Tailândia. É assim uma diferença muito grande e então também é engraçado.
Mais coisas. Alguma Eles gostam muito de fazer karaoke. Foi uma curiosidade que eu achei muito giro. Eles não têm vergonha se eles cantam bem, se eles cantam mal, mas eles cantam em todo lado. Eles têm aparelhinhos mesmo com microfone, com uma coluna portátil e fazem. E depois saltam para lá a cantar e fazem convívios e festas entre famílias e amigos. É muito giro. A comida também, a comida é diferente. A comida da Tailândia, por exemplo, é muito picante, tem outro tipo de gosto, mas é muito boa, é muito saborosa. Eu sou uma food lover, então eu vim apaixonada pela Ásia nesse sentido. Um, Eu costumo dizer que a Ásia tem comida muito boa, diferente dos nossos sabores, sim, e que para mim depois também tem outras coisas que ao princípio custam um bocadinho, sim, é verdade. que eu senti isso também Outra quando coisa estive que eu na China. também achei muito caricato foi que as pessoas lá, eles quase todos têm o seu negócio, o que eles fazem da vida, né? O seu ganha-pão, eles transportam numa motinha. E é muito a imagem, pelo menos que eu agora tenho da Ásia, é motinhas em todo o lado e as bancas, ou dos sumos, ou das vendas de estaria, ou das vendas do que quer que seja, e eles arrancam na motinha e lá vão eles, ou pousam a motinha em qualquer lado e ele tem o seu negócio. E eu achei isso, acho que é uma forma muito simples de, de ver a vida, né? Peço desculpa. Que é um bocadinho também a característica deles viverem as coisas de forma simples também. Sim, sim. Isso Sim, foi uma das coisas que eu mais gostei, porque na nossa sociedade, não é? Hoje em dia nós somos um bocadinho absorvidos por muita tecnologia, por muitos bens materiais, por marcas, por um mundo que não para e está sempre ali no fast. E na Ásia nós conseguimos ver que eles, primeiro, a família é o mais importante. Os amigos é o mais importante. Eles podem não ter muito, mas aquilo que eles têm, eles dividem por todos. E eu acho que é um bocadinho o voltar nos nossos valores atrás, não é? Ou antigamente, e pôr um bocadinho em cima da balança o que é que pesa mais. E eu senti muito isso. Eu senti que as crianças lá, por exemplo, os meninos com quem eu trabalhei, eles eram tão felizes e eles brincavam, eles não tinham de computador, eles não tinham um telemóvel, eles tinham televisão uma vez por semana para ver uns desenhos animados, que eles faziam uma festa, porque naquele dia eles sentavam-se todos numa rodinha e viam televisão. Mas o resto dos dias eles brincavam com legos, eles brincavam entre eles brincavam com carrinhos, eles brincavam na rua e eles eram tão felizes, eles tinham sorrisos tão espontâneos. E eu acho que verdadeiro. isso também, e outra coisa que eu também achei muito importante é que aquelas crianças, eles são extremamente disciplinados e respeitam os professores e os adultos como as nossas crianças, infelizmente, muitas vezes não é mais difícil ter mão neles. E aquelas crianças são lindas por isso. Eles tinham um respeito profundo aos professores. Quando as professoras locais levantavam a voz, eles ficavam ali quietinhos e não faziam, e não abriam a boca mais. Ou no período de meditação, que eles todos os dias tinham também um período de meditar. Eles pareciam adultos a meditar e eles tinham 3 anos. Então, opa, a Ásia tem um mundo, tem tanta coisa boa, tem tanta. Mas é preciso também querer absorver isso, não ir só com aquela coisa de vou ser turista, não, eu acho que o programa da Vida Edu tem essa parte boa também, porque faz-nos ir sem sermos o típico de turismo, não, o tipo de turista que só vai visitar as praias bonitas da Tailândia. Não, nós vamos conviver com pessoas, nós vamos estar no meio dessas pessoas, fazer parte da vida delas, ver como é que elas vivem, como é que elas sorriem, o que é que lhes faz bem, o que é que lhes faz mal, beber a fruta deles, comer da comida deles e entrar descalço na casa deles, sei lá, tantas coisas boas. Coisa assim forte Sim, para é, cá dentro. é, Ah, eu vou aqui só verificar qual.
Mário, espero que tenhas ficado um bocadinho mais esclarecido. A palavra, se calhar, mais adequada não seria esclarecido, mas um bocadinho com uma ideia um bocadinho diferente na primeira pessoa. E não tendo mais perguntas, nós vamos nos despedir da Kátia. Agradecer a vocês em casa que estiveram a ouvir-nos e a ver-nos. E à Kátia mais uma vez por ter estado connosco. Eu é que agradeço, porque acho que esta partilha é o que faz sentido, não é? E agradeço muito por se terem lembrado de mim e por eu poder partilhar o meu testemunho. Nada. E estou sempre ao também. Um bom dia, um bom fim de semana. Aí para casa também. Já sabem que se tiverem alguma dúvida específica depois sobre a experiência da Cátia também me podem contactá-la. Se quiserem saber alguma coisa específica sobre estes programas também nos podem enviar mensagem, mandar e-mail, que nós depois também esclarecemos essas questões. Nós estamos aqui para isso. Está bem? Obrigada, Ana. Um bom dia e um bom fim de semana. Deus, Cátia. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Tudo bom também. Com licença. Com licença.